Bom, ainda dando continuidade a essa palestra, né, dada sobre a influência dos pais na trajetória profissional dos filhos, que foi dada lá na Johnson Controls para os colaboradores de lá. Agora eu vou falar sobre as fases de desenvolvimento. Bom, o que é isso, Denise? Bom, os pais, eles passam por uma fase de desenvolvimento, obviamente, e os filhos vão passar também essas mesmas fases, né? E tem essas idades pelas quais você faz. Eu vou dar uma pincelada sobre isso, eu não vou entrar profundamente, porque isso é uma teoria realmente muito interessante, que vale a pena um vídeo só para falar sobre elas, tá bom? Mas para ter ideia, e quando o pai então está numa fase, o filho está em outra, né? E muitas vezes a gente precisa se lembrar um pouquinho de como foi aquela fase, né? Essa teoria tá baseada na antroposofia, né? Essa teoria que eu vou apresentar das fases de desenvolvimento, que é uma união de estudos sobre a filosofia, sobre a psicologia, sobre a própria antropologia e N outras teorias, e é muito interessante, ela é muito esclarecedora, vai trazer assim bastante conhecimento. Né? E essas fases de desenvolvimento, elas demonstram claramente como você vai mudando a forma como você olha para a profissão. Tá? Por exemplo, quando você talvez seja pequeno, principalmente se estiver na moda desenho relacionado àquilo, se estiver na moda brinquedos relacionados àquilo, você pode querer ser um astronauta. Né? Depois, quando você vai crescendo um pouco mais, você... dependendo da relação que a família tem com relação a futebol, com esportes, tudo, você vai querer ser um jogador de bola. Não, vou ser jogador, é isso. E até que na vida adulta, muitas vezes, não vai ter nenhuma dessas profissões, vão fazer nenhum sentido para você. E por que isso? Vamos entender. Bom, a primeira fase de uma pessoa é o que a gente chama de maturidade física. E ela é extensa, gente, muito extensa. Ela vai até os 28 anos de idade. Isso mesmo, Denise. Maturidade física até 28 anos? Sim, gente, maturidade física. Mas elas são calculadas a cada 7 anos. E daí tem uma diferença muito grande de 7 em 7 aqui. Nos primeiros 7 anos, né, de 0 a 7, é muita energia corporal. Né? Pode ver que uma criança parece que tem uma pilha interminável, não é a impressão que a gente tem? Nossa, vamos tirar a pilha dessa criança, porque ela não para um minuto, ela tem muita energia. Ela quase que dorme, não quer nem dormir, né? Fica em pé, como que chama? E quase que dorme em pé, porque é de tanto que ela luta com o sono, porque ela tem muita vitalidade mesmo, muita energia corporal. Então esse é o forte dessa fase de 0 a 7. De 7 a 14, a parte vital, que está mais forte, é a questão da aprendizagem. Ela aprende muito nessa fase, não que ela não aprenda na outra, né? Mas ela está muito dependendo de que o corpo cresça o suficiente para ela aprender determinadas coisas, né? E nessa fase, o forte de 7 a 14 é realmente a aprendizagem. Já de 14 a 21, é o domínio do poder intelectual. Então aquelas coisas mais abstratas, que às vezes é mais difícil você entender, né? Pode ir uma criança, se você falar uma determinada frase para ela, vai levar ao pé da letra aquilo lá, né? Aí eu me mato de trabalhar. Para ela é matar literalmente, no sentido literal da palavra, porque ela é concreta. Ela não consegue entender o significado simbólico de uma palavra, tá certo? Então, já de 14 a 21, ele tem esse domínio intelectual dos elementos pessoais, dos elementos emocionais. Do 20 ao 21, o que está muito forte é o otimismo, o vigor, a aventura. Ele é muito idealista nessa fase, autoconfiante, tem rapidez na fala, vive muito dos modismos, do que está acontecendo naquele momento e às vezes muito passageiro. Hoje ele quer surfar, amanhã ele já não quer surfar, mas ele quer fazer outra coisa, faz parte dessa fase. Já dos 28 ao 35 é quando começa a maturidade psicológica e emocional. Então cai um pouco da vitalidade, que é muito acelerada até esse período, e ele se torna um pouco mais dogmático, a razão começa a ter uma atuação mais forte, as decisões dele são mais racionais, né? Ele se torna mais questionador, segrega experiências, não é tudo que ele agora quer experienciar como na fase anterior, ele é muito crítico, sensível a ele, as falhas deles e as falhas das outras pessoas. Depois do 35 ao 42 é o início da consciência espiritual, mas ele ainda está na fase psicológica e emocional.
Então é a descoberta da automotivação, né? A ansiedade se acalma nesse período, eles estão mais interiorizados, as pessoas estão mais interiorizadas nesse período, tá bom? Uma consciência mais interior do que ele busca, do que ele quer, do que é a essência para ele, tá muito forte. Veja bem, quando eu vou falar isso, vocês vão sempre lembrar daquele vizinho, daquele parente, do seu namorado, que, nossa, mas ele parece um bebê e ele tá nessa fase, você tá dizendo que ele deveria estar assim. Sim, existem pessoas que não passam de uma fase para outra. Por N motivos que eu poderia ficar fazendo vídeos aqui o dia inteiro para vocês falando disso. Mas aqui a gente vai falar do que é o que seria o natural de passar. Dos 42 aos 49, daí sim ele entra na maturidade espiritual. Ele expressa muito, de forma exterior, a sua vida de pensamentos, o que ele pensa. Ele já não se preocupa tanto com o que os outros pensam, como, por exemplo, sobre ele. Ele expressa, né? E para as empresas, para as pessoas que pensam que essa época é uma área que o homem já não está mais tão criativo, é errado. É errado pensar assim. Essas pessoas têm um vigor, uma imaginação muito grande, porque elas estão numa outra fase de vida, outros estímulos se somam a todas as experiências de vida que ele teve. Então, muitas vezes as pessoas redirecionam suas carreiras exatamente nesse momento. Muitas pessoas procuram até coaches de carreira nesta fase, porque começa a ter outros interesses, começa a olhar, quer redirecionar, se foi para uma carreira técnica, quer ir para uma carreira de gestão na mesma profissão, ou até querem fazer uma outra coisa, né? Então é uma consciência de novas ideias, ele começa a perceber outras habilidades e quer colocá-las em prática. Dos 49 a 56, uma nova habilidade é emprestada e a sabedoria vai sendo muito forte nesse momento e ele pode usar essa sabedoria para ensinar outras pessoas, né? Ele é muito confiante, tem mais segurança, né? E ele pode então utilizar tudo isso para trazer muita vida às suas ideias, tá bom? Bom, eu não vou dar continuidade a essas fases, porque elas vão até mais de 63 anos e não é o foco dessa live de hoje. Então, eu vou continuar falando mais dos outros pontos para fazer o fechamento da influência na trajetória dos filhos, ok?